E aí, galera, chegamos mais uma vez agora para falar de um tema muito importante: transição demográfica, a teoria da transição demográfica. Como isso é cobrado de você no Enem, como isso é cobrado nos vestibulares, não importa qual vestibular, pode ser privado, pode ser público, não interessa. E se for uma prova, vai que o seu professor cobra isso na sua prova, hein? Vai que é uma questão para você passar de ano ou na faculdade. Vamos ver como aparece? Olha a estrutura. Primeiro, fases do modelo da transição demográfica. Fase 1, fase 2 e fase 3 e 4. Fase 1, pré-industrial. Fase 2, fase de industrialização e urbanização. Fase 3, maturidade urbana e industrial. E fase 4, pós-industrial. O que é importante você observar? Que aí você tem uma variação de indicadores. Esses indicadores se referem a quê? A taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. O que é isso? É a taxa absoluta. Muitas vezes o autor vai chamar de taxa bruta, de evolução da natalidade e da mortalidade. O que ele nos pede? Vamos ao enunciado. A análise do modelo de transição demográfica permite afirmar que a fase 1, os altos índices de natalidade são determinados pelo processo acelerado de urbanização. B, fase 2. Há uma significativa queda nas taxas de mortalidade, devido ao que ficou conhecido como Revolução Sanitária. C. Fase 3. O crescimento vegetativo se torna alto, provocando um fenômeno da explosão demográfica. E fase 3, na letra D. A diminuição da natalidade está ligada ao incremento de jovens no mercado de trabalho e à manutenção de um modelo familiar patriarcal. E letra E, fase 4. O crescimento vegetativo se torna negativo, obrigando o país a adotar medidas de controle de natalidade. Pois bem, pessoal, primeira pergunta que eu faço para vocês. Vocês têm domínio dessa teoria? A teoria da transição demográfica, ela surge nos anos 20, nos Estados Unidos, com o objetivo de analisar o comportamento da taxa de natalidade e mortalidade, que nos dá o quê? O chamado crescimento vegetativo, associando com a dinâmica de evolução econômica dos países. Então essa era a grande essência. Se você domina isso, olha o que o exercício faz, ele te ajuda. Como que ele te ajuda? Ele associa cada uma das fases ao contexto econômico de evolução. Então a ideia é você ler o item e vir analisando o gráfico. Gráfico, item, item, gráfico, gráfico, item, item, gráfico. Para ver se o que ele está afirmando corresponde à realidade demonstrada no gráfico conforme a evolução econômica. Veja que legal, questão interpretativa a partir de um enunciado que leva você a interpretar o gráfico. Feito isso, você vai no item A. Vamos interpretar? Olha que legal. Ele diz que na fase 1 eu tenho altos índices determinado pelo quê? Urbanização. É uma fase pré-industrial. Então você exclui essa letra. Por quê, pessoal? Porque na fase pré-industrial eu não posso falar em intensa urbanização. E ele fala em um processo acelerado, isso não ocorre. Por quê? A industrialização é o elemento que acelera a urbanização. Está fora essa letra. Olha a letra B. Fase 2, há uma significativa queda das taxas de mortalidade. Olha que legal, mortalidade despencou. Devido ao que ficou conhecido como Revolução Sanitária. Questão perfeita. Letra B de bola. Fantástico. Ele traduz o fenômeno da Revolução Sanitária no meio urbano como elemento determinante da queda do indicador mortalidade. Mas o que você deve prestar atenção? Olha o item C, olha o que ele diz. Crescimento vegetativo se torna alto, provocando o fenômeno de explosão demográfica. É o inverso. Na fase 3, eu tenho não a explosão demográfica, mas o declínio do CV, onde o país começa a adquirir um novo perfil demográfico. Explosão demográfica teria que ser associada à fase 2 e não à fase 3.
Olha o item D, que legal! Diminuição da natalidade está ligada a quê? Ao incremento de jovens no mercado de trabalho. Falso, 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 falso. O que é a realidade? Entrada da mulher no mercado de trabalho e acesso a métodos contraceptivos. O novo papel da mulher na sociedade, determinando a queda da natalidade. E por fim, olha o erro crasso no item E. O crescimento vegetativo se torna negativo, obrigando o país a adotar medidas de controle de natalidade. Se o crescimento se torna negativo, teria que ser na quarta fase, queda do CV. Isso significa dizer, na prática, que não seria controle de natalidade, mas sim incentivos natalistas ou migrações seletivas. Questão fabulosa, completa sobre a questão da transição demográfica e seus efeitos. Professor, o que faço? Estou desesperado. Me perdi na questão. Acha o seu caminho. Acompanhe nossa videoaula sobre o tema Teoria da Transição Demográfica. Tudo em detalhes para você. Eu aguardo você nas nossas videoaulas. Grande abraço!